Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Saúde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre algumas substâncias que provocam alergias alimentares bastante comuns. A intolerância à lactose, ao glúten, a alergia à proteína do leite, a doença celíaca. Muitas pessoas precisam tirar essas substâncias da sua alimentação por causa de sérias reações do organismo. São muitas dúvidas e para tirar todas elas nós vamos fazer aquele papo saudável com o nosso especialista. É comum ouvirmos histórias de pessoas que resolvem tirar da sua alimentação o glúten ou a lactose como forma para emagrecer. O que essas pessoas não sabem é que a retirada só deve ser feita se for comprovada por laudo médico essa necessidade. E por isso nós estamos aqui com a nutricionista Aline Lacerda, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Então, doutora, quando deve ser feita essa retirada desses alimentos? Bom, é bem verdade o que você falou, realmente tem sido bastante preconizado por influência da mídia, né, blogueiras e não por profissionais realmente da saúde. Essa retirada da lactose e do glúten como intenção de como achar que vai emagrecer, vai perder peso. Mas na verdade isso pode ser um dano à saúde se for feito por intenção própria, sem um diagnóstico médico, sem uma anamnese realizada pelo médico, para ver realmente quais são os sintomas, comprovar via exames laboratoriais, que é necessário, que está causando mal realmente à saúde da pessoa e assim, consequentemente, tirar, seja a lactose ou o glúten da sua dieta. E em que situações você deve fazer a retirada do glúten, da lactose? Só quando for realmente comprovado, depois de uma anamnese médica, né? O médico solicitar exames laboratoriais, para realmente ser comprovado que tem intolerância à lactose ou ao glúten ou à doença celíaca e aí sim ser retirado da rotina alimentar. Então, doutora, explica pra gente um pouco qual a diferença entre cada um desses problemas. Bom, a intolerância à lactose, ela é uma ausência ou uma deficiência da enzima lactase, que ela é produzida no nosso estômago, que é para degradar, vamos dizer assim, para quebrar a lactose, que é o açúcar do leite, é o carboidrato. É diferente da intolerância ao glúten. A intolerância ao glúten é mais assim, é uma dificuldade, uma incapacidade que o intestino tem em digerir o glúten, que o glúten é a proteína do trigo, do centeio, da cevada. Já a doença celíaca é um quadro mais grave, é um processo inflamatório crônico do intestino delgado, que também não consegue digerir o glúten, que é a proteína do trigo, mas com uma situação clínica mais grave, que há mais comprometimento à saúde, por conta que há dificuldade de absorção de alguns nutrientes, como cálcio, ferro, então é um pouquinho mais complicado. E a alergia à proteína do leite? Bom, a alergia à proteína do leite de vaca, ela acomete bem mais a infância, a crianças de 0 a 3 anos. E já é uma reação imunológica, envolve o sistema imunológico, né, o nosso sistema de defesa das crianças, no caso, não toleram a proteína do leite. Então, há uma reação mais grave, porque envolve todo o sistema imunológico. Em cada um desses problemas, em que fase da vida é mais fácil a gente fazer essa identificação? Com relação à proteína do leite, é como eu falei, na infância. Pode ser assim que o bebê nascer, inclusive em aleitamento materno exclusivo, porque a proteína do leite é passada do leite materno para a criança. Então, o diagnóstico é normalmente entre os 0 aos 3 anos. Da intolerância à lactose varia muito. Pode ser quando criança, pode ser quando adulto. Normalmente não necessariamente é uma doença, é orgânico, pode ser pós alguma patologia que aconteceu com que acometeu o intestino. E a do glúten também, pode ser quando criança e pode ser quando adulto, não tem uma idade precisa, entendeu? É quando realmente surgirem os sintomas, a pessoa perceber a sua sensibilidade, a sua intolerância, procurar o médico para realmente averiguar. É importante perceber na sua rotina, até mesmo assim fazer tipo um diário alimentar, para você, na hora que você perceber aquele alimento está me causando sensibilidade X, né? Para nesse momento realmente você procurar um profissional e identificar se é realmente ou não necessário tirar da sua rotina.
Certo, e doutora, depois que a gente faz esse diagnóstico, que fica comprovado algum desses problemas, qual é o tratamento? O que é que se deve fazer depois do diagnóstico? Tá. O tratamento realmente é tirar o alimento que está envolvido da sua rotina alimentar. Não tem como, né? Da intolerância à lactose, da proteína do leite às proteínas do leite e derivados, né? Iogurte, queijo, coalhada. E do glúten realmente é a proteína do trigo, né? É o trigo, cevada, centeio. Não tem como. O tratamento realmente é a retirada daquele alérgeno. Certo, e a gente sabe que agora está muito em alta alimentos sem lactose, sem glúten, e o que é que a senhora aconselha que essas pessoas devem fazer, que vão ter que deixar de ingerir alguns alimentos, como o pão, o leite, o queijo, que coisas elas podem substituir na ausência desses outros alimentos? A principal conduta é procurar um profissional nutricionista, né? Porque a gente vai fazer uma anamnese completa, descobrir a rotina, como é a rotina alimentar da pessoa, fazer um cálculo da necessidade diária dela, seja de macronutrientes ou de micro, né, de proteína, carboidrato, lipídios, e de cálcio, ferro, etc. E, tipo assim, fazer as trocas, né, ou então as retiradas. Ou então mesmo utilizar os produtos que tem no mercado, produtos sem zero lactose ou baixa lactose, sem glúten, mas existem farinhas no comércio que você pode fazer o pão em casa, fazer salgado, já existem macarrões. Com relação à proteína do leite, realmente é extremamente importante tirar, porque realmente são reações graves que acontecem no público infantil, né, que está em processo de crescimento, desenvolvimento, então mais um motivo ainda. Mas já existe no mercado leite sem proteínas do leite, já existem biscoitos, bolos. Então, realmente é procurar o profissional para poder alinhar esse seu plano alimentar e ele poder dizer quais os alimentos, inclusive quais os produtos industrializados mais saudáveis. Tá certo. Então, basicamente, é prestar atenção na alimentação, é observar possíveis reações e, assim que perceber alguma coisa diferente, procurar um médico. Um profissional médico e, consequentemente, um profissional nutricionista. Doutora, muito obrigada pelas informações e pelas suas dicas. E ainda hoje, no Papo Saúde, nós vamos conhecer uma loja especializada em produtos para pessoas que possuem a intolerância e a alergia. Não sai daí! Agora que sabemos um pouco mais sobre essas alergias alimentares e como cuidar delas, vamos fazer aquele rápido intervalo e, na volta, conhecer um pouco mais sobre o mercado de produtos para pessoas alérgicas e intolerantes. Não saia daí, o Papo Saúde volta já! O Papo Saúde está de volta. As pessoas que possuem algum tipo de intolerância ou alergia precisam ter bastante cuidado na hora de se alimentar e não podem comer qualquer tipo de alimentos. Isso acaba tornando a ida ao supermercado bastante difícil. Por esse motivo, as lojas especializadas para esse grupo estão muito mais comuns e o Papo Saúde foi conhecer uma delas. Nos últimos anos, é alto o índice de pessoas com alergias alimentares. Intolerâncias à lactose e a glúten se tornaram cada vez mais frequentes. A universitária Lara Moraes, durante muitos anos, conviveu com a doença celíaca e nos falou o quanto foi difícil quando descobriu a doença. Os primeiros sintomas que eu tive foi com 6 anos de idade, então era barriga inchada, diarreia e tal. E a gente fez uma série de exames para descobrir realmente o que é que era. Eu fiz endoscopia, exame de sangue e deu que a intolerância, a alergia, na verdade, ao glúten. Quando me perguntavam, tu tem a doença celíaca e tal, e eu dizia, tenho, aí tu não pode comer pizza, tu não pode comer salgadinho, tu não pode comer bolo, era praticamente tudo. Então, até a questão social mesmo, de um aniversário, de uma festa, até uma merenda normal, já afetava porque, enfim, o glúten está em tudo. Basicamente, quase todas as alimentações, lanche, enfim.
Em 2016, ao fazer exames de rotina, foi constatado que a doença celíaca não se manifestava mais no organismo de Lara. Receber a notícia de sua médica que poderia viver sem restrição alimentar emocionou a estudante. Foi um choque e eu comecei a chorar. Chorei muito, porque foi uma vida de privação mesmo, sabe? E eu não estava esperando, foi, sei lá, não conseguia nem explicar. Meu Deus, eu imaginei tudo que eu podia comer agora. O que é que eu vou comer primeiro? Aí ela explicou, ó, calma, mas vai com calma, porque você tá há muito tempo nessa dieta. Então você tem que ir dia sim, dia não, comer um pouquinho. E foi dessa forma que eu fui me adaptando de novo a comer trigo, glúten. Apesar das limitações alimentares, Lara afirma que atualmente é mais fácil viver com a doença celíaca e a socialização é o principal passo para a superação desse problema. Eu vejo muito isso como uma privação de algo que é tão comum para tantas pessoas, não é? Mas quem tem, vai fazer esse exame, tenta procurar, mas não é nada assim, a minha vida foi de várias privações, mas tem outras coisas, agora está super mais acessível, tem pão, tem pizza, mas quando você consegue voltar, é uma sensação muito boa. Com o aumento do número de pessoas com alergias e intolerâncias alimentares, foi desenvolvido diversos produtos, visando o bem-estar deste público. Como eu tive a dificuldade de encontrar alimentos, né, eu vi que tinha muita coisa fora, ou do Brasil, ou do estado, né, que não tinha aqui no Norte e no Nordeste. E aí eu fui descobrindo com outras pessoas, né, eu tenho um grupo que eu converso com outras pessoas do Brasil todo, e fui vendo que eu, como pessoa jurídica, conseguiria trazer coisas que, como consumidora, eu não conseguia comprar. Então foi a partir daí que surgiu a ideia de montar uma loja, para ajudar a mim e ajudar outras pessoas, né. E aí outras pessoas também foram se identificando com a ideia, também tem intolerâncias, outras alergias, e aí a gente foi também abraçando e hoje a gente abrange não só glúten, não só lactose, mas também soja, ovo, até mesmo quem quer ter uma vida mais saudável, tá retirando por algum outro problema que eles influenciam. A empresária Sara Mello, portadora da doença celíaca e da intolerância à lactose, vendo a dificuldade para encontrar produtos que pudesse consumir, criou uma loja para ajudar pessoas com seu mesmo problema a ter uma boa alimentação. Ela garante que as alergias e intolerâncias não devem ser vistas como um empecilho para a vida cotidiana. Às vezes o primeiro ano é o mais difícil quando você descobre, porque tudo parece ter, tudo é mais complicado. Mas se você não desanimar, se você tiver apoio da família, né, é muito importante ter o apoio da família, dos amigos, a vida social não pode parar. Né, então usar a marmitinha sempre, né, levar as comidas na bolsa. Né, então não deixar essa parte abalar a pessoa. Né, ela tem que ficar firme, porque é a saúde dela, e ela estando bem, tudo vai correr bem. O Papo Saúde de hoje está chegando ao fim. Se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar uma sugestão para a gente, é muito fácil. É só ligar para 3477-3422 ou mandar um recado nas nossas redes sociais, facebook.com/papo saúde. Muito obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!